Olá, meu caro aluno da Escola Sabatina, da classe dos adultos do Espaço Novo Tempo. Tudo bem com vocês? Nós estamos um pouquinho afastados devido ao isolamento social que nós estamos enfrentando. No entanto, eu decidi, para que possamos ter um pouco mais de interação, fazer esse vídeo para que juntos nós possamos tirar as nossas dúvidas, saber como está o estudo de vocês, se vocês estão estudando, se vocês não estão conseguindo estudar. Por isso é importante que nós possamos estar acompanhando. Eu sei que já se passou quase um mês que nós não estamos nos encontrando. Na verdade, eu creio que um pouco mais de um mês. E a última lição que nós estudamos foi a lição do livro de Daniel. Naquela época, nós não chegamos a concluir. Faltou ainda 2 lições. Inclusive, eu aproveitei, porque nós não nos encontraríamos mais, e fiz 2 lives e coloquei na nossa página do Facebook, na nossa fanpage do Espaço Novo Tempo, 2 lives sobre as últimas lições daquele trimestre do livro de Daniel. Alguns devem ter visto, outros talvez ainda não tiveram essa oportunidade, mas você pode ver lá na nossa página e tirar suas dúvidas também, comentar, obviamente. E desde lá nós não nos encontramos mais, e não temos uma previsão de quando poderemos nos ver pessoalmente. Portanto, nós estamos já numa nova lição, Essa é a lição do novo trimestre, como interpretar as Escrituras, Essa lição que começou agora no final do mês de março, que vai comportar ou vai se estender pelos meses de abril, maio e junho. Essa lição ela tem como propósito de nos ajudar a entender melhor a Bíblia, de conhecer esse livro, a sua origem, a sua peculiaridade, como os apóstolos, como Jesus entendia a Bíblia, enfim. Nós vamos passar todo esse trimestre estudando essa lição. Você está estudando a sua lição? Você tem dúvidas sobre a sua lição? Portanto, esse vídeo vai ser publicado na minha página do YouTube. Eu vou estar depois disponibilizando para vocês o link. E se você está estudando, você faz o seu comentário lá no YouTube. Olha, professor, estou estudando. No entanto, eu estou tendo dúvidas. Você pode postar lá a sua dúvida. Eu vou fazer um resumo aqui das 3 últimas lições que nós tivemos, das 3 últimas semanas, para que você também possa, se porventura teve alguma dúvida, possa comentar, E nós vamos tentar lhe ajudar. Se porventura não teve, vai servir de apoio para as próximas lições. Porque o que nós percebemos é que cada lição ela vem trazendo de um tema de uma forma geral e que na próxima ela se aprofunda dentro de um determinado ponto da lição anterior. Portanto, a cada lição nós vamos nos aprofundar mais nos temas que estão sendo estudados anteriormente. Por isso é importante que nós possamos compreender o tema inicial, certo? E veja a importância então de nós fazermos esse vídeo para fazer um resumo, ok? Então, agradeço por você estar ouvindo, melhor, estar assistindo o nosso vídeo, e que também você possa interagir e que a nossa classe, apesar do afastamento social, nós não possamos deixar de ter esse contato, de deixar de ter essa interação, tá certo? Então, vamos aproveitar, vamos estudar junto a palavra de Deus, ok? Então, vamos lá, vou comentar aqui as lições que nós já passamos. A primeira lição que nós tivemos, ela falou sobre a lição número 1, sobre a singularidade da palavra de Deus, certo? Então, o verso principal, o texto principal da lição da semana, ela falou sobre Salmo, na verdade,
A referência bíblica é Salmo 119, verso 5, um texto bem conhecido. Eu vou ler aqui para todos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O interessante é que essa analogia da palavra de Deus com uma lâmpada e como luz, nós percebemos que a ênfase ou a singularidade da Bíblia está relacionada ao seu conteúdo, à sua mensagem. Portanto, ela é a palavra de Deus, não simplesmente por atribuirmos a um título aos 66 livros que compõem a Bíblia, mas sim pelas características peculiares que esse livro contém. É um livro, só para reafirmar o que muitos já sabem, é um livro que foi escrito num período de mais de 1.500 anos. Logo, é um livro de uma especialidade, de uma singularidade, ou seja, de algo importante que faz com que essa Bíblia, essa palavra, ela possa ser uma palavra especial, porque os autores que escreveram, que foram cerca de 40 a 45, eles, nesse período de 1.500 anos, não se conheceram, muitos não se conheceram, mas mantiveram uma linha, uma ideia, apesar de que a Bíblia ela não foi escrita de forma ininterrupta, ou seja, ela não começou e depois outro deu sequência e assim por diante. Não foi assim. Na verdade, a Bíblia ela foi escrita dentro desse período, mas em pontos específicos da história desse período. O que nos chama a atenção nessa parte dessa lição da primeira semana, com a singularidade da Bíblia, que nós vamos estudar cada ponto nas próximas lições, é com relação à palavra, à mensagem. Nós podemos analisá-la de uma forma especial, a singularidade da palavra. Como, por exemplo, quando ela foi dada, a palavra de Deus, ela tinha um objetivo. E esse objetivo era que as pessoas conhecessem a vontade de Deus. No entanto, elas deveriam depender dessa palavra. Mas essa dependência não era algo estático, ou seja, algo que eles apenas iriam ler, mas era uma influência, era uma forma dessa palavra conduzir a vida deles de tal maneira que isso lhes traria felicidade, lhes traria paz, lhes traria segurança. Portanto, como a própria lição está falando, ela é uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que deveria ser mantida e logo ela foi ordenada por Deus, para que ela pudesse ser escrita. E a escrita foi feita de uma forma real, original, mantendo seus escritos originais. Hoje nós não temos mais esses escritos originais, mas nós temos cópias que, comparadas entre si, elas mantêm uma originalidade, elas são iguais, elas são idênticas, com poucas ou raríssimas exceções. Na verdade, existe quase zero de exceções que mostram que essas cópias elas divergem. Na verdade, elas são iguais, são idênticas. Isso já é algo extraordinário. Alguns livros antigos, por exemplo, como os livros de Platão, os livros do historiador Heródoto, eles existem pequenas porções deles que escreveram no século IV, no século V a.C., mas existem muito pouco, e a Bíblia existe para mais de 2.000 cópias, 2.000 partes delas que foram escritas. Então, é um livro especial, o primeiro livro que foi traduzido, o primeiro livro a ser impresso. Enfim, nós encontramos no estudo da lição dessa primeira semana muitas características que tornam a Bíblia um livro especial, um livro profético, um livro que conta-nos da história, um livro que
ele fala de fatos históricos que não acontece, que antes de acontecer, né, eles foram relatados. Nós percebemos que devido ao avanço da ciência a partir do século XIX, ao avanço do conhecimento, muitas das informações que foram contidas na Bíblia foram comprovadas. Hoje a arqueologia, a ciência verdadeira, aquela que se baseia em fatos, né, em evidências, realmente ela comprova a Bíblia. Não há divergência entre a palavra de Deus e a ciência verdadeira, aquela que não é especulativa, mas uma ciência que se baseia em fatos. Na verdade, nós podemos perceber isso e comprovar que a Bíblia realmente é um livro que vale a pena nós acreditarmos. Além de tudo isso, para nós fecharmos essa primeira semana, nós podemos perceber que a Bíblia é um livro que quando ela é lida, quando as pessoas têm contato com esse livro, elas não são mais as mesmas pessoas. Isso é algo especial. Só para vocês terem uma ideia, só para a gente fechar essa parte, eu me lembro, isso você pode encontrar, né, na internet, também eu li na revista Veja, se eu não me engano, no ano 2000, na edição de fevereiro, né, de um médico conhecidíssimo hoje, né, Dr. Francis Collins, né, que ele, mais a sua equipe na década de 70, né, eles trabalharam num projeto, né, o qual revolucionou, né, a ciência, né, que foi o projeto Genoma, onde ele faz um estudo, né, sobre o código do DNA. Ele faz uma pesquisa, eles fazem eles decifram o código do DNA. Nessa revista e em outros momentos eu estudei sobre o Dr. Francis Collins, e ele se tornou cristão. E ele se tornou cristão por causa de uma senhora que ele cuidara quando era residente. Ele estava no hospital, ele viu a simplicidade daquela senhora e ele perguntou por que ela era tão confiante. E naquele momento aquela senhora falou da Bíblia para ele. E a Bíblia o emocionou. Um grande homem da ciência foi tocado pela simplicidade da vida de uma pessoa que cria na palavra de Deus. E quando ele teve esse contato com a Bíblia, a sua vida mudou. O seu último lançamento, do Dr. Francis Collins, foi sobre um livro que retrata a sua visão de Deus e da ciência através da palavra de Deus. Ele diz: A Linguagem de Deus é o nome do seu livro. Portanto, nós podemos perceber que as pessoas que têm contato com esse livro especial, singular, conforme diz a lição, eles têm uma vida transformada. Ok? Então, nós podemos perceber que tudo isso nos mostra que a palavra de Deus é um livro especial, é um livro singular, certo? Então, nós vamos avançar aqui para entendermos um pouquinho sobre a origem desse livro. A lição da semana 2, a lição número 2, ela fala sobre a origem da Bíblia, né? Ela nos mostra um pouco sobre como ela veio, como ela surgiu, de que forma ela foi trazida até nós. E o verso principal, o verso para memorizar, ele diz o seguinte, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O interessante aqui é que Paulo, ele, ao fazer essa referência aos Tessalonicenses, ele diz que está demonstrando a palavra, está pregando, mas que a forma como os Tessalonicenses eles recebem a palavra foi uma forma especial. Eles realmente acreditaram que as palavras de Paulo e aqueles que com ele estavam, né, era a palavra de Deus, provinha de Deus. Eles não tinham dúvida. E isso foi um motivo de elogio, né, um motivo de alegria para Paulo. Porque dificilmente hoje as pessoas elas entendem isso, a natureza da Bíblia. Nem todo mundo tem essa compreensão de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, da forma como ela mesma se nós podemos entender dentro dela, como ela mesma se expressa. Nós entendemos a Bíblia, né,
de uma forma, humanamente falando, né? Nós temos hoje a visão humana, né? Em que nós interpretamos a Bíblia, humanamente falando. Mas nós precisamos olhar para as páginas dela e entender o que a torna um livro tão especial, singular, como nós vimos na lição passada. Então, uma das partes importantes que nós precisamos aprender é sobre a revelação, né? Por que nós conhecemos a Deus? Como nós conhecemos a Deus? Deus se deixou revelar, né? Nós podemos partir do princípio da ideia que nós só sabemos que Deus existe porque nós falamos de Deus. Isso é um pensamento filosófico. O que eu quero dizer é que se nós pensamos em Deus é porque Ele existe. Se Ele existe dentro da nossa mente, né, e porque nós pensamos, né, então nós podemos então ter a certeza da existência de Deus, ainda que seja somente dentro de um pensamento, de uma filosofia. No entanto, como a própria filosofia diz, nós devemos ir em busca da verdade. E quando nós vamos em busca da verdade, que é os registros com base no que Deus fala, nós encontramos muitas evidências na história, nós encontramos evidências nas culturas, nós encontramos evidências na arqueologia, né? No entanto, nós podemos perceber que tudo isso só acontece porque Deus se deixou revelar. É assim que a Bíblia nos ensina, né? Deus, ele foge nossa compreensão. Na verdade, a revelação, ela está além da nossa compreensão. Lá em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 29, ele diz o seguinte, que tem coisas que Deus não revelou. E se Deus não revelou, então nós não temos como saber. Mas aquelas que Deus revelou, que sejam, ou seja, que Ele nos trouxe ao conhecimento, que estão patentes ao ser humano, ele pode então ser compreendido. Então existe forma de compreender. Então, se nós compreendemos a Deus, então é porque Ele se deixou revelar. Então vamos entender como é que funciona esse processo da revelação, como é que as pessoas passaram a ter essa compreensão de Deus, como é que Deus passou a fazer parte do pensamento humano, né? E uma das formas que nós encontramos na própria Bíblia é a inspiração. A inspiração é a forma de Deus se revelar ao homem, ao pensamento humano, né? E dentro da Bíblia, o processo é que o Espírito Santo, uma das pessoas, né, que Deus, nós não vamos entrar em detalhe, mas isso nós podemos tirar dúvida em outro momento, ele é constituído de 3 seres, 3 pessoas distintas. E uma delas, o Espírito Santo, teve o papel de entrar na mente das pessoas e revelar-se, dar-se a conhecer. E esse processo se chama inspiração. E a inspiração logo fez com que os homens pensassem e começassem então a ter evidências da existência desse Deus, né? Antes da escrita, né, as palavras eram, ou as ideias dos pensamentos eram expressas de forma oral. No entanto, as escrituras, né, como o próprio nome diz, elas foram escritas por ordem de Deus. Deus se revela e pede para ser escrito. Portanto, os relatos, eles são fidedignos. Os relatos, eles são exatamente como Deus gostaria que fosse, né? Deus, ele permitiu que o homem ele se expressasse com a sua linguagem. Deus permitiu que o homem utilizasse o seu meio, a sua cultura para se expressar. No entanto, ele delimitou, ele disse o que o homem deveria escrever e o que não deveria escrever. Não é um ditado, mas ele delimitou o pensamento humano, ele delimitou, né, o que o homem deveria escrever sobre si. Essa ideia ela está relatada no livro da escritora americana Ellen White, o livro Mensagens Escolhidas, aliás, Mensagens Escolhidas, exatamente, volume 1, página 26. Ok? Nós podemos se embasar nisso aí. Logo,
essa inspiração é a forma que Deus se revela, mas não foi de uma forma que o homem fizesse aquilo que ele gostaria, ou dissesse aquilo que ele gostaria, mas simplesmente Deus, ele disse como o homem deveria se revelar, mas na forma que o homem deveria se revelar. Esse processo, né, como nós já falamos, revelado através da escrita, essa forma de Deus se revelar, né, é uma junção divina-humana. Deus, para que ele pudesse se revelar, ele se utiliza da natureza humana. Ele quer se revelar ao homem, ele se utiliza, portanto, da natureza humana. E é interessante, nesse aspecto, até aí mencionado, que quando Deus também, em forma humana, decidiu se revelar na pessoa de Jesus, houve uma união de Deus, divino, e o ser humano. Jesus se encarna, ele entra, ele não entra, desculpem, mas ele se torna um ser humano, ele entra na humanidade como humano. E então a Bíblia, ela é Deus, o seu pensamento, a sua transcendência, de uma forma imanente, ou seja, de uma forma reveladora. Ele usa o ser humano, as ideias, o pensamento, para falar de si dentro da forma humana, de uma forma escrita, através da revelação escrita, que nos faz com que nós possamos compreender a Deus, assim como Jesus também é Deus e se revelou entre nós. E nós só conheceríamos essa história de Jesus graças ao que a Bíblia nos ensinou. Portanto, eu preciso crer nisso, né? Eu preciso acreditar nisso. Mas para as pessoas é difícil, né, acreditar em assuntos que nós não compreendemos, que estão além da nossa compreensão. Por isso o nosso desafio é que você leia a Bíblia. Você precisa conhecê-la, você precisa pesquisar a respeito dela. Nenhum livro é tão especial, nenhum livro se tornou tão divulgado, de uma forma tão especialmente desenvolvida, construída, né, construído como a Bíblia. Todas as suas formas, a sua escrita, a preservação dela, como eu falei, nenhum outro historiador do passado, ninguém conseguiu passar tanto tempo, né? São quase 3.000 anos aí de história relatada na Bíblia, mais de 3.000 anos relatado na Bíblia. É um livro que hoje o mundo, 95% do mundo conhece. É um livro que todos têm esse acesso e portanto nós devemos ser chamados a compreender, a conhecer a Bíblia, a ter fé nela, né? E isso é uma forma de nós podermos participar dessa revelação, é compreender a Bíblia pela fé, aceitar. Obviamente, Deus ele não vai nos chamar a uma fé cega. A fé que nós devemos ter na Bíblia é exatamente naquilo que ele revelou. E, portanto, eu tenho muitas evidências para compreender que tudo que Deus revelou é de fato verdade, né? Já falei para vocês que nós temos provas dentro da arqueologia, nós temos prova dentro da ciência, nós temos prova dentro de homens que são transformados. Por que não acreditar nesse livro, né? Nós podemos ir por um pensamento do ser humano, né, da filosofia moderna, aonde a razão é colocada acima de tudo. No entanto, nós podemos entender que existe acima da razão uma compreensão que nos é dada dentro da Bíblia, que é a parte espiritual, é o chamado, é um grupo de pessoas chamado de pneumatacos, os espirituais. Assim como existe o grupo dos psíquicos, que são os intelectuais, o ser humano dentro da sua razão, dentro da sua compreensão, existe um grupo que é dirigido pelo Espírito Santo, que inspirou a Bíblia. Esse grupo ele tem uma compreensão da verdade que está revelada na Bíblia. E logo, a razão humana não consegue entender, o pensamento filosófico moderno não consegue entender. O humanismo, o iluminismo, o pós-modernismo não aceitam coisas que eles não compreendem, né?
estão em busca de algo além da sua compreensão. E para que nós possamos compreender, nós precisamos do Espírito de Deus, que foi que revelou a Bíblia. Logo, nós estamos convidados a ir à Bíblia, é a fonte. Ela é a fonte. Como nós podemos aceitar a Bíblia? Né? E na última lição da semana passada, né, que estamos concluindo hoje, né, na verdade foi recapitulada hoje, que fala sobre a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia, né? Nessa visão nós vamos ver como pessoas que também foram influenciadas pelo helenismo, né, na época de Jesus, na época da filosofia, no período da filosofia medieval, né? Na verdade, na época de Jesus ainda era a filosofia antiga, né? Estava despontando depois para a filosofia medieval. Mas nessa época tinha alguns filósofos, né? Como entre eles os céticos, né? Que era um grupo filosófico, apesar de nós usarmos hoje a palavra céticos, né? Para pessoas duvidosas, mas naquela época existia, né? Também um grupo da filosofia antiga, né? Foi desenvolvido também pelos os céticos, né? Que era um grupo que não acreditava que o homem poderia descobrir alguma coisa sem ser influenciado, né? Então eles colocavam dúvidas, porque o ser humano não era capaz de expressar uma verdade sem ser influenciado por alguma coisa que ele acreditava. Então daí vem a ideia de ceticismo, certo? Dentro desse grupo, na época de Jesus, né, dentro dessa questão da filosofia influenciada, que eles eram influenciados, Jesus e os apóstolos se mantiveram, né, ainda, mesmo com todo esse aparato de ideias que influenciaram aquela cultura, Jesus e os apóstolos se mantiveram firmes na Bíblia. Por quê? Porque Jesus e os apóstolos acreditaram tanto na palavra de Deus. O verso para memorizar da terceira lição, da terceira semana, diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Jesus, ele cria piamente na palavra de Deus como algo importante, como a palavra autoritatismo, até o ponto de ele dizer que ele dependia exclusivamente dela. Né? Imaginemos que o alimento hoje é o que nos traz e nos mantém vivo, né? No entanto, Jesus coloca a palavra de Deus acima do alimento. Ele coloca Deus acima do alimento porque tudo provém dele. E Deus sustém todas as pessoas. Esse contexto desse verso, que aconteceu durante os 40 anos lá do deserto, né? Deus mostrou para o povo de Israel que por mais que eles passaram 40 anos sem plantar, que nem a roupa do seu corpo se desgastou, que nem a sandália dos seus pés se acabaram. Deus usa esse verso lá, né, para mostrar que eles eram totalmente dependentes de Deus, além da roupa, além do alimento, além do calçado. Deus os sustentou durante 40 anos. Logo, a palavra de Deus, ela transcende a ideia do pensamento moderno, do pensamento da razão, né? E ela, portanto, nos deve ensinar como nós devemos conhecer, como nós devemos interpretar a Bíblia. Quando nós percebemos isso, quando nós analisamos as pessoas de Jesus e dos apóstolos que tiveram a Bíblia junto ali e puderam ler e puderam pregá-la, nós percebemos que eles acreditavam na Bíblia de uma maneira especial. Quando Jesus fala está escrito nas suas tentações, durante todo o seu ministério, nós percebemos que Jesus ele usava a Bíblia como uma forma filosófica, não no sentido da própria filosofia, de uma busca da verdade, mas sim de ele ter encontrado uma verdade que superava todas as ideias da época e que ele podia realmente confiar, porque ele cria na palavra de Deus como vindo da própria boca de Deus, como uma palavra poderosa como o próprio Deus. Né? Ele cita o Criador, ele cita o dilúvio, ele cita o tempo de Moisés. Jesus, ele crê nessas histórias como realmente fatos que aconteceram.
E as verdades que advinham dessas histórias, ela era citada por eles como algo que influenciou a sua vida, a sua cultura. E, portanto, ele pôde, dessa forma, viver uma vida diferente. Na verdade, Jesus estava acima de toda o pensamento, de toda a sabedoria daquela época. Ele é extremamente sábio, nós percebemos isso na sua vida ali. Jesus, ele coloca a Bíblia como uma autoridade, como o fundamento da lei. Na verdade, a lei de Deus é expressa através da palavra de Deus. Então Jesus ele expressa, né, a Bíblia como um ponto de confiante, mas não apenas de confiança. A sua relevância da Bíblia como uma autoridade, era autoridade para ele, né? Era o fundamento de toda a palavra, né? Inclusive ele fala da lei e ele a expressa no sentido do amor, né? Ele fala também no sentido do amor, né? Quando ele diz que amar, né? Ele diz assim: dos mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está na lição de segunda-feira, né? Então a lei e os profetas, elas estavam relacionadas à lei, e os profetas estavam relacionados aos escritos do Antigo e do Novo Testamento, mas também elas tinham como base, né, como fundamento, a fé e o amor. O amor era também a base da lei de Deus, né, que são expressas dentro da Bíblia, né? Nós entendemos que, eu vou ler aqui uma citação que diz assim: não há de sua parte sequer um indício de dúvida acerca da autoridade ou relevância das Escrituras, porque Jesus ele cria que a Bíblia, ou a lei, ou os profetas, eles eram parte, eles eram a mesma coisa, eles tinham a mesma autoridade e que ambos se baseavam no amor. O que é o amor aí? O amor, na verdade, é a forma da busca, é a forma de expressar essa autoridade. Essa autoridade era expressa em amor, não era uma lei autoritativa ao ponto de escravizar, de obrigar. E esse fio, ele vai perpassar todo o Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento era as Escrituras na época de Jesus, era a Bíblia na época de Jesus e dos apóstolos também. Não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento passou a existir 40 anos após Jesus ter ascendido ao céu, e que expressava, na verdade, os pensamentos do Antigo Testamento. Existem, inclusive, várias citações que comprovam que o Antigo Testamento, na verdade, foi mais, ou tinha muitas citações no Novo Testamento, ok? Então, o que nós podemos entender daí, né, sobre essa parte das Escrituras, sobre a lei de Deus, sobre o amor que era a expressão dessa lei e da qual dependia toda a lei e os profetas? O que nós podemos entender sobre tudo isso daí? Né, que Deus ele nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós podemos acreditar nela. Que nós podemos entender que toda a Bíblia, apesar da compreensão humana não achar que alguns pontos não são, mas toda a Bíblia ela partiu da ideia do pensamento que Deus inspirou no homem. Certo? Nós já comentamos isso. Então, qual era o objetivo de tudo isso? Que Jesus ele ensinava que as pessoas guardassem, que elas crescem, que elas seguissem toda a Bíblia. A Bíblia era tão importante na época de Jesus, que as histórias, como nós já falamos, o conteúdo era ensinada para ele ensinava como se fosse algo realmente verdadeiro, né? Não somente ele, mas os apóstolos também tinham essa evidência. Eles citavam as Escrituras não como um livro de fundamento, mas como o próprio Deus estava falando ali, né? E em alguns casos nós vemos na lição que eles trocam, né? Eles tiram a Escritura
né, que o sujeito era Deus, né, e eles tiram o sujeito e colocam a escritura, que nós entendemos como se estivesse falando que naquela frase poderia caber o nome de Deus ali, mas eles colocam escritura, como se escritura e Deus fosse a mesma coisa. O que nós podemos entender até aqui, o que nós podemos perceber de tudo isso até aqui? Nós podemos entender que a palavra de Deus é um livro especial, um livro que nós podemos perceber dentro de todas as evidências que nós mencionamos aqui, que é um livro que nós podemos confiar, que nós podemos ter fé nesse livro, nós podemos se apropriar dele. No entanto, para que esse livro possa ser singular na minha vida, na sua vida, nós precisamos conhecer. E nós só podemos conhecer se nós acreditarmos nele. Porque se nós não acreditarmos, ele vai influenciar na nossa forma de pesquisa. Se nós não tivermos uma compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não vamos conseguir pesquisá-la de uma forma que nós possamos tirar proveito dela. Então, o primeiro passo, além de todas as evidências que nós temos de que a Bíblia realmente ela é um livro especial, o primeiro passo é acreditar, é ter fé. E a fé com base naquilo que nós já conhecemos, naquilo que nós já temos o conhecimento. Não é em algo que eu não conheço, mas no que eu já sei. É óbvio que se eu não sei, eu não tenho que ter fé. E existe aí uma outra palavra chamada presunção. A presunção, ela se baseia naquilo que eu quero para mim, mas é que eu não aceito do que Deus quer que eu faça. Ou seja, eu quero as bênçãos, só que eu não quero fazer aquilo que Deus quer. E o motivo, muitas vezes, é porque eu não entendo, ou porque não aceito. Então isso é presunção. Fé é acreditar no que Deus falou, no que Ele está me pedindo, nas suas promessas. É acreditar realmente que Deus falou tudo aquilo e que Ele exige aquilo que Ele está pedindo. Em troca, eu vou ser abençoado dentro de uma condição, dentro de um contrato. Então, fé tem fundamento, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que fé é um fundamento, ou seja, eu creio naquilo que Deus falou, naquilo que Deus fez, contratualizou comigo. Eu creio nisso, porque Deus que falou, eu tenho a certeza de que é Ele, que tudo que está relatado foi dele, que Ele se apropriou da forma humana também como ser, e também da forma humana como pensar, para se expressar, para chegar até nós. Crendo e vendo dessa forma, eu acredito nessa palavra, creio que aquilo que Ele está me pedindo é a verdade, que eu devo praticar, e quando eu acredito, eu tenho fé. E essa fé, portanto, ela me leva a ter uma vida diferente, dentro de uma sociedade que, embora não acredite nesse Deus, eu posso, portanto, influenciar com a minha conduta, com a moral, que é a minha forma de reagir a esse conhecimento de Deus. Então, dentro da moral, da moralidade, eu posso viver aquilo que Deus ensinou, porque eu acredito nele, acredito naquilo que está escrito. E, portanto, eu sou um ser agora que vive dentro de uma sociedade que, ainda que tenha pensamentos que sejam de uma forma a excluir Deus da sociedade, o ser, a pessoa, o homem que crê em Deus, ele traz Deus para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, porque ele acredita nisso. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que os apóstolos viveram, e é assim que nós somos chamados a viver. Esse, portanto, é a conclusão dessas 3 semanas que nós vimos aqui. Hoje, a partir de hoje, sábado, né? Nós estamos num sábado, né? No dia 18, né? Dia 18 de abril, nós vamos estudar uma nova lição. Eu gostaria que vocês estudassem essa lição, que vocês comentassem que estão estudando, tirassem a sua dúvida, coloque aí no nosso canal do YouTube, né? A lição, olha, eu estudei, estou estudando, vou estudar hoje, né? Que você colocasse aí, que nós tirássemos as nossas dúvidas, ok? Então, muito obrigado.
continuem com Deus, permaneçam firmes, fiquem em casa, mas fiquem com Deus, estudando a sua palavra, estudando a lição da Escola Sabatina. Amém.